Noite a todos. Vamos começar mais um SMO Talks, né? Agradecer mais uma vez a presença do Dr. César Lipner, que vai nos brindar aí com muitos conhecimentos sobre a prescrição do presbita, o Amauri também, da Essilor, que é uma parceira aqui da educação médica continuada, né, da Sociedade Mineira de Oftalmo em especial. Agradecer ao Molinari, Associação Médica de Minas Gerais, por, né, nos ceder esse espaço todos os meses. Aproveitar para deixar, né, que todas as nossas lives ficam salvas também no YouTube à disposição para assistir quando desejar. E convidar também, né, Molinari, para sessões no Congresso do Hospital São Geraldo, que vão ser no sábado, dia 18, né, na parte Bem da manhã, lembrado, que vai bem falar lembrado. sobre gestão, carreira, marketing e também defesa profissional. Então, passar a palavra para o nosso diretor científico aí, Molinari, para apresentar nossos Obrigado, Breno. palestrantes. Obrigadíssimo. Agradecendo, né? Assim, normalmente a gente sempre conta com a Associação Médica e nesse especificamente evento a gente também está contando com o patrocínio da Essilor, né? Que também é a nossa parceira. E nós teremos uma aula hoje sobre as lentes responsivas aos olhos presbítas na era digital, com a Mauri Santana, que é especialista em treinamento da Essilor Luxótica, né? E depois a seguir uma palestra sobre dicas para uma prescrição eficaz no paciente presbita, ministrada pelo Dr. César Lipner. Eu queria lembrar que o Dr. César Lipner muito bem-vindo, você e o Amauri. O César é chefe do setor de refração e lentes de contato da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e ex-presidente da Soblec. E nós também temos aqui um expert, né, em lentes de contato e córnea, que é o nosso presidente, né, o Breno, que também tem aulas também sobre presbiopia e domina muito bem o tema. A gente pensou em chamar mais uma pessoa para se contrapor, mas eu acho que é muito melhor a gente aproveitar, né, dos ensinamentos do Amauri, do César, e a gente vai fazendo perguntas e esperamos também que a nossa audiência, a nossa assistência contribua também com dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas em relação à presbiopia. Nós tivemos reuniões, até teve um evento agora recente em Brasília, né, parece, sobre cirurgia da presbiopia, que também teve uma divulgação muito interessante. E eu queria falar rapidamente que a nossa SMO Talks, ela é até uma brincadeira que o Fernando Trindade fez, né, que seria a Small Talks, né, que são pequenos bate-papos, né, é uma realização da SMO com apoio do CBO, da Associação Médica Brasileira, né? E hoje da Essilor. E esse evento ele é sempre aberto a toda a comunidade médica e a participação também de acadêmicos. E a gente espera, com isso, estar contribuindo para a educação continuada do oftalmologista mineiro. Obrigado aí também, Reinaldo, nosso parceirão aí da TI. Ô, Amauri, você pode ficar à vontade, estar com a palavra, e você tem aí o tempo necessário para se expor, tá bom? Depois a seguir, o Dr. César Lipner. Obrigado a todos aí. Eu queria também já desejar uma boa noite, um agradecimento, né, em especial aos senhores e essa oportunidade que temos através da Sociedade Mineira de Oftalmologia em Minas Gerais. Essa oportunidade para que a gente traga, assim, né, as informações do que temos mais recente quando se fala em inovação, quando se fala em lentes Varilux, pensando justamente o que o senhor já comentou, pensando no presbita. Eu vou aqui já, de antemão, pedir, posso colocar já o slide? O que vocês me À recomendam? vontade, com Ah, ok. certeza. Deixa eu só colocar A aqui. turma está ávida de conhecimentos. Deixa eu mudar aqui. Só mais um momento para que eu veja a minha tela na frente. Ok. Bom, estou vendo a imagem de vocês. Espero que só Está rapidamente. ótimo. Ok? Tudo aí para vocês? Tudo Tudo sim. ok. Tudo ok.
Bom, o meu boa noite novamente, Amaury Reis é o meu nome, eu falo de Belo Horizonte, só rapidamente eu faço parte, né, da equipe de treinamentos da Essilor Luxótica e estou há 21 anos na empresa, já hoje enquanto presbítero também tendo a experiência não só de falar do assunto, mas também tendo a experiência de, enquanto usuário, enquanto paciente, tendo aí um pouquinho também da opinião nesse, o que a gente fala que é uma vida extremamente conectada. E esta é uma oportunidade para deixar muito claro para todos nós, né, o quanto nós estamos conectados, e aí pensando justamente no presbítero. Nessa tela inicial, quando a gente coloca Varilux XR Series, esta é, assim, a nova geração, e se trata de uma primeira lente progressiva responsiva aos olhos. E eu já queria trazer como informação inicial, quando falamos responsiva aos olhos, tomamos como referência a refração e também o comportamento visual, justamente nessa vida extremamente conectada. E, sim, em alguns momentos a gente sempre fala, Mauri, eu sempre tenho que falar Varilux XR Series. Nós que apresentamos, sim, falamos dessa maneira, mas em muitos dos casos, até se, né, quando se for do desejo dos senhores e senhoras, sim, em alguns momentos vamos ouvir Varilux XR Series, e aí fica muito aí pensando no dia a dia para facilitar a comunicação já para o paciente, fica a escolha dos senhores e senhoras. Mas voltando no contexto, deixa eu só aqui no meu... Agora, no contexto, pensando na vida desse presbítero, eu queria só trazer aqui algumas contribuições visuais e até alguns argumentos iniciais, justamente pensando na vida do presbítero, não só do presbítero, né? Essa imagem vai retratar também a vida daquele que não chegou a essa etapa da presbiopia, mas quando se pensa exatamente aqui, né, nesse perfil, que é o presbítero, já temos como referência algumas estatísticas que já trazem, né, 52% dos presbíteros já se tem, eu acredito muito mais do que esse tempo aqui apresentado, mas mais de 2 horas em um smartphone, né, de frente a uma TV, de frente a um computador, ou seja, são vários dispositivos onde esse presbítero ou esta presbítera, ela está diante desses desafios, de diversos tipos de telas de tamanhos diferentes, lembrando que não só a condição de luminosidade, mas o tamanho dos caracteres e também pensando na tela digital totalmente diferente, né, quando se pensa no passado recente, um livro, um papel, né, uma revista, é muito diferente quando se está diante de telas digitais. E a gente já deixa isso muito claro, né, que essas atividades digitais, diante desses dispositivos, sim, já fazem parte do hábito do presbítero, como está aqui, né? A gente traz essa informação, 75% dos presbíteros já reconhecem esse estilo de vida. E quando a gente pensa no estilo, a gente sim tem que deixar muito claro os desafios para se movimentar, os desafios que esses presbíteros encontram quando estão dirigindo, são telas não só ali naquele ambiente, mas também quando está em movimento, e o tamanho, né? O smartphone já é há algum tempo o principal, vamos dizer assim, o principal dispositivo eletrônico que a maioria das pessoas estão usando, muitas das vezes, muito mais do que um, né? 1, 2, 3, o smartphone pessoal, o smartphone do trabalho, o tablet, o computador pessoal e outras telas que essas pessoas estão usando. Mas eu não falo só desse momento. Eu também gosto de deixar muito claro que com a pandemia, essa imagem deixa muito claro para nós, eu me coloco aqui enquanto presbítero nessa situação, conhecemos já na pandemia o ambiente do home office, onde mesmo dentro de casa, ou no ambiente onde essa pessoa estava, e muitas das vezes ainda permanece nesse trabalho híbrido, esse grande desafio de continuar suas atividades e muitas das vezes aquela atividade doméstica não só estática, mas também quando está em movimento. E a realização das tarefas, quando a gente pensa, olhar o smartphone, fazer uma outra atividade, isso requer um desafio, isso já é reconhecido pelo presbítero já há algum tempo. E uma outra contribuição que eu queria também deixar clara, é através da imagem que agora os senhores e senhoras estão vendo, vou trabalhar com a primeira imagem aqui de frente, olhando à esquerda, quando se pensa no progressivo, né, numa lente progressiva tradicional, toda, né, a sua estrutura, como que ela é pensada? O movimento ocular, ele é muito direcionado. Eu, enquanto presbítero, eu vou fazer um movimento olhando à frente, olhando intermediário e olhando aqui próximo. Então, eu tenho um movimento vertical e, muitas das vezes, eu tenho que movimentar horizontalmente, tanto esquerda quanto direita, para aproveitar essas lentes, né? O design das lentes multifocais tradicionais. Só que quando a gente pensa no comportamento visual atualizado, moderno, conectado, é justamente o que está, né, representado na segunda imagem.
E aí, quando a gente coloca uma animação, só para deixar isso muito claro, tomando como referência o smartphone, aquele que a gente já disse, né, tem como referência o mais utilizado pelas pessoas, a dinâmica, né, desse olhar para esses equipamentos é diferente. E é justamente pensando nessa nova realidade que a gente traz algumas contribuições. Quando se está no ambiente interno, a primeira imagem que eu quero trazer de um prédio trabalhando, imaginando aí no seu local de trabalho, os desafios diante do computador, do tablet, do smartphone e das outras tarefas nesse ambiente, na geração passada, né, que era chamada de a família Varilux X Series, nós já trabalhávamos com um contexto justamente pensando nesse ambiente interno, com distâncias diferentes, quando se pensa em ponto próximo. E aí, justamente, aquela profundidade para usar essas telas. Agora, o grande desafio é justamente o que chegou, que é a ideia do movimento, e eu trabalho com a segunda imagem, que nós, sim, pensando não só naquilo que é uma realidade no ambiente interno, mas agora, enquanto solução, também para as pessoas que estão em movimento. E é nesse sentido que eu retomo, né, aquela informação inicial, Varilux XR Series, sim, a primeira lente progressiva responsiva aos olhos, e agora, sim, deixando claro, esta é uma geração que está alimentada por inteligência artificial comportamental. E quando falamos nesse sentido, é tomando aquela referência, né? Pensando na refração e pensando no comportamento visual. Mas eu quero também falar das tecnologias que estão presentes na nova geração. Lembrar que duas delas, agora apresentadas para os senhores e senhoras, já estavam presentes na geração passada. E aí eu vou fazer um breve, né, uma lembrança para aqueles que já ouviram em algum momento, aquelas que já ouviram sobre essas tecnologias na geração passada, ou reforçar para quem está tendo a informação agora. A tecnologia Nanoptics, que já trabalhávamos nas gerações passadas, justamente para um conceito de gestão do efeito de flutuação, no conceito de uma redução do efeito de flutuação em até 90%, quando comparado a uma lente multifocal que não tem essa tecnologia. E a outra já, né, utilizamos desde o ano de 2017, que é a tecnologia chamada Extend, justamente para privilegiar aquele que está num ambiente interno, onde ele precisa de uma distância de leitura, não só ali dos 40 centímetros, mas uma profundidade maior do que essa. E aí a gente trabalha no conceito de profundidade, né, de visão próxima de entre 40 e 70 centímetros. Essa tecnologia já estava presente na geração passada. E o que trouxemos já para agora, essa nova geração, é a tecnologia XR Motion. E é justamente o somatório dessas tecnologias que nós apresentamos, que é a família Varilux XR Series, sim, é totalmente diferenciada, principalmente tomando como referência a utilização da inteligência artificial comportamental. E aí, quando eu falo de inteligência artificial comportamental, eu queria trazer o conceito da seguinte maneira. Nós sabemos que o ambiente 3D ele já pode ser controlado, já se consegue, né, simular no ambiente 3D complexo, através de tecnologia, o que nós simulamos? O objeto ou os objetos que um prédio vai usar no seu dia a dia, como exemplo aqui, um computador, e quais são, né? Aí entra o conceito de você ser preditivo, quais são os movimentos que um prédio faz ou faria utilizando esses objetos e interagindo no ambiente onde está. Quando a gente fala dessas interações, eu queria não só reforçar a utilização da inteligência artificial comportamental, mas nesse ambiente 3D complexo e controlado, sim, nós temos ali a utilização do modelo fisiológico desse usuário. E é como está nas imagens, aqui justamente para ilustrar, que são as várias possibilidades de comportamento visual diante de um smartphone, diante de um notebook, diante de uma tela um pouco maior, não só a pessoa ali, né, parada, mas também em movimento nesse ambiente. E é nesse sentido que a gente deixa muito claro. Nesta nova geração, o design, né, o desempenho do design, ele pode ser avaliado, ele é avaliado de uma maneira muito mais abrangente do que foi nas gerações passadas. E aí, quando falamos dessa inteligência artificial comportamental, ela tem a sua base de dados. E quando a gente fala de base de dados, eu reforço que quando falamos de lentes Varilux, já iniciada a sua história em 1959, em todos esses mais de 60 anos, é o que nós deixamos claro, já existem mais de 1 milhão de dados que nós conseguimos utilizar enquanto indústria. E aí são dados de pedidos em todos esses anos,
dados de testes internos, né, dados comportamentais através de testes com usuários, e sim os modelos fisiológicos que são utilizados. E tudo isso para que se consiga uma simulação, é um modelo preditivo, onde a gente trabalha uma provável perda de acuidade visual, os esforços posturais que o presbítero tem nessa nova realidade de conectado, né? E também os movimentos de cabeça e coordenação cabeça-olhos, quando está não só estaticamente, mas também em movimento. O modelo de acomodação já citado e esse comportamento que, sim, ele não é mais o mesmo. O movimento dos olhos já não são como eram antes, quando a gente pensa em lentes progressivas. Tudo isso para que a gente tenha, para cada prescrição, um comportamento visual preditivo para isso. E aí, quando eu retomo a tecnologia chamada XR Motion, os benefícios dessa tecnologia que a gente gosta e sempre precisa deixar muito claro. É para que a gente consiga, né, independente da prescrição do paciente, o melhor posicionamento da zona de visão de perto, de acordo com a escolha das armações, também aqui citada. E outra, a visão binocular, ela sempre foi um motivo de preocupação, continua sendo. E nessa geração, a gente trabalha com o conceito de uma otimização ainda maior, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E uma outra informação importante é deixar muito claro que essa geração atual, nós reduzimos as diferenças, nós minimizamos as diferenças de potência e astigmatismo quando comparado à geração passada. E eu vou usar um recurso visual com os senhores e senhoras. E aí, na primeira imagem, aqui tomando como referência, olhando para a tela, da esquerda para a direita, eu tenho uma imagem comparativa, ilustrativa, onde eu vou, né, falar um pouco sobre Varilux XR Design, que é a primeira oferta hoje, né, a oferta básica, a oferta inicial, comparado à oferta inicial da geração passada, que era chamada de Varilux X Design. Aqui, quando eu coloco a imagem no slide, é para deixar, vamos dizer assim, uma ilustração que, como está na imagem abaixo, nós temos um maior controle com relação à disparidade de astigmatismo, a redução dessas diferenças. E é o que a imagem traz a ideia. E o que eu quero deixar muito claro é esta proposta, né? A gente vem com um controle muito maior em toda vamos dizer assim, toda essa superfície das lentes progressivas atuais. E quando a gente fala de potência, o controle sobre essa distribuição, principalmente do corredor progressivo até a área de visão de perto e também pensando nas laterais, né, naqueles astigmatismos marginais que têm o maior controle e não só da sua potência, mas também do astigmatismo. E aqui chamar a atenção, na geração passada, o corredor progressivo, ele era trabalhado com ali com, vamos dizer assim, uma altura para que se pudesse trabalhar com essa distribuição de potência e controle numa altura fixa de 17 milímetros nesse corredor progressivo. Na geração atual, Varilux XR Series, nós trabalharemos com um corredor progressivo variável, que ele vai de 14 até 18 milímetros. E é justamente o software quem vai decidir ou vai definir qual que vai ser o tamanho do corredor progressivo, tomando como referência a refração, a armação, as medidas do usuário, e também, quando eu falo medidas, todas elas, né, que a gente precisa. Mais à frente eu vou falar um pouquinho do quanto a gente consegue melhorar com novas medidas. E aí eu queria trazer um pouco também das avaliações, quando a gente pensa em desempenho, comparando com a geração passada. E aí, quando eu falo de Varilux XR Series, comparado à geração passada, Varilux X Series, nós temos um ganho de profundidade, e aqui é um ganho, quando a gente fala exatamente de profundidade, não é um aumento ou amplitude de campos visuais. Aqui a gente vai falar de profundidade. E a ideia é, já na geração passada, a gente já tinha um ganho de visão próxima, um alcance ali até 70 centímetros, com não só a profundidade, mas também uma amplitude para que esse presbítero tivesse ou tenha menos movimento de cabeça para aproveitar as suas lentes Varilux, né, da geração passada. Na geração atual, a gente estende esse conceito. Eu sempre gosto de comparativos porque ele serve como referência e a gente coloca. São até mais 49% mais volume de visão nítido para o presbítero na geração atual, chamada Varilux XR Series. Eu gosto de simplificar, até para um paciente entender, quando a gente fala de campo, né, aqui de profundidade, de volume de visão, é uma ideia muito simples, e é isso, espero que entendam, por favor, é justamente quando a gente pensa ali ao dirigir, você está numa determinada situação, você liga o farol normal, você tem um volume de visão nítido à sua frente.
Quando você utiliza um farol alto, você percebe, enquanto aquele que está, né, utilizando, que o volume de visão nítido ele é ampliado, não só o próximo, mas em direção ao infinito. É esse o conceito que a gente quer deixar de uma forma mais lúdica, interpretativa, quando a gente fala desse volume de visão. Tudo isso para que a gente possa, nesta geração atual de presbítero, que está, sim, mais conectado, que ele tenha nitidez instantânea, não só, né, reconhecidamente no movimento ali controlado, mas também naquele movimento que ele está com um pouco mais de aceleração. A gente quer garantir isso para essas pessoas. E sim, em todas as gerações de lentes Varilux, nós sempre trouxemos esse conceito da adaptação, sempre sendo mais rápida, mais facilitada, quando comparada às gerações passadas. Quando eu falo até aqui, todas essas tecnologias elas estarão presentes em todas as ofertas da família Varilux XR Series. Mas nós conseguimos também um pouco mais de personalização. E quando eu falo de personalização, eu queria apresentar aos senhores e senhoras, através da imagem que é aqui representada no slide, que nós temos o equipamento, que ele é, né, trabalhado aí a sua venda aos óticos. Muitas das lojas espalhadas pelo Brasil já fizeram a aquisição de um desses equipamentos. São chamados de VisioFIS. São 3 disponíveis no mercado. E eles, através deles, o paciente não só tem uma experiência diferente de tomada de medidas, mas essas medidas têm muito mais precisão. E quando falamos dessas medidas, eu queria citá-las aqui rapidamente. Primeiro, que eu vou chamar a atenção daquela que está em destaque, chamada de CVP atualizado. CVP é o comportamento visual de perto que nós atualizamos a experiência através do equipamento. Mas eu vou citar também as medidas FIT, iCode e a importância do olho dominante. Então, retomando aqui o CVP atualizado. O protocolo de tomada de medidas, esse equipamento chamado VisioFIS, ele já está sendo comercializado há bastante tempo e era utilizado na geração anterior. O que nós queremos deixar aqui claro, quais são as medidas que o paciente, né, quando ele estiver na loja, qual vai ser a experiência. Existe lá uma torre, um equipamento chamado VisioFIS, tem um tablet, tem um dispositivo que é posicionado na armação e nós, através desse equipamento e a orientação do óptico, né, o que vai acontecer? O paciente ele vai ter uma experiência diante do tablet de uma pseudo-leitura. E através dessa pseudo-leitura, é uma gravação ali através, né, vamos dizer assim, do iPad, do aplicativo que tem e da torre, com todas as tecnologias, para que a gente consiga ter informações para cada armação que o usuário, né, adquirir, da qual é a inclinação dos olhos, qual foi a distância ou qual será a distância que ele vai usar para uma leitura naquela armação, o seu comportamento visual vertical, horizontal, o deslocamento lateral que ele possa vir a fazer com a escolha da armação. Então, eu deixo muito claro que a gente vai a cada etapa personalizando, tomando como referência a armação que o usuário, né, que o paciente vai escolher lá junto com o óptico. Tudo isso para que a gente consiga, sim, né, dar a oportunidade ao presbítero de ter um acesso à área de visão de perto personalizada de acordo com a armação escolhida, a nitidez, a distância daquele dispositivo que ele vai usar, a reatividade enquanto ele estiver numa situação de mobilidade e, sim, o conforto que se busca diante de dispositivos digitais. Quando eu falo nestas questões, eu também ressalto aqui, sim, com essas medidas, nós conseguimos melhorar a questão de ampliação do campo de visão de perto em até 25%. Em até 25% com essas medidas de personalização através do comportamento visual de perto para cada armação. Eu disse também que eu falaria um pouquinho das medidas FIT, das medidas iCode e da importância do olho dominante. As medidas FIT, elas são o seguinte, só para relembrar ou reforçar ou apresentar aí para quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto. Já é de conhecimento que as medidas de personalização básicas são a altura e a DNP, isso individualizada. Além dessas medidas, lá com o VisioFIS a gente consegue a distância vértice, o ângulo pantoscópico e a curvatura da armação, além do centro de rotação dos olhos, que aqui ele vai ser personalizado de acordo com a armação escolhida. E, sim, né, em algumas das ofertas, nós utilizamos também o conceito e a valorização da importância do olho dominante. O quanto ele é importante para um tempo de reação ou tempo de percepção que nós, presbíteros e também não presbíteros, utilizamos quando
precisamos, né, dessa reatividade mais rápida. E aí, nesse sentido, eu queria rapidamente também falar, já tomando como referência aquilo que citei, que se trata de uma família de produtos, nós temos as ofertas que estão aqui sendo citadas. O Varilux XR Design, que é a oferta inicial, não precisa do equipamento chamado VisiOffice, com altura e DNP já é possível trabalhar, né, essa oferta com o paciente, se o caso ele desejar, mas quando o ótico tem o VisiOffice, ele pode melhorar ainda mais a performance dessa primeira oferta, tirando as medidas desse Lorfit e o iCode. Agora, quando falamos do Varilux XR Track e do Varilux XR Pro, sim, o ótico ele precisa ter um dos VisiOffices na loja, porque é necessário que tenha essas informações, senão não será possível trabalhar a oferta do Varilux XR Track e do Varilux XR Pro. Aqui o que a gente tem como oferta, vamos dizer assim, né? Aquela com máximo de personalização e o melhor que podemos oferecer é justamente a chamada Varilux XR Pro. E para caminhar aqui, né, para já no momento, caminhando aqui para o final dessas explicações, eu queria trazer aqui algumas recomendações, porque que nós consideramos que vale a pena recomendar as lentes Varilux XR Series. E aí eu trago aqui algumas, não vou falar de todas, mas citar aqui algumas dos valores percentuais que nós conseguimos com os testes com usuários e as respostas desses usuários que nós conseguimos esses retornos. Primeiro, lembrar que, através desse teste com usuários, nós temos essas seguintes, aqui as principais, que eu quero chamar a atenção. 87% já daqueles que experimentaram, quando compararam com a geração passada que estava usando, sim, preferiram a geração atual. 95% já declararam que no primeiro dia consideraram que a sua adaptação já estava ok, utilizando as lentes atuais de forma naturalmente. E 67%, quando a gente fala de 67% de mais volume de visão, a gente deixa claro que é comparativamente as lentes multifocais premium do mercado que são ofertadas por outras indústrias. Lembrar que, no nosso caso, quando comparamos com a nossa geração anterior, deixar aí claro os 49% mais de volume de visão. E aqui eu encerro a minha parte inicial, agradecendo a participação de vocês, o tempo, e deixando aqui também já a palavra em aberto para o doutor César Lippner para dar sequência ao conteúdo. Vou só parar aqui deixa eu encerrar aqui a minha apresentação. Só um momento, por favor. Dá um stop. Doutor César, fique à vontade, por gentileza. Conforme foi dito, no final a gente abre aí para as questões, algumas curiosidades. Agradeço. Parabéns, viu, Amaury? Muito obrigado. Depois a gente volta a ver algumas dicas com você aí. Doutor Vocês estão vendo minha tela? Com a palavra. Isso. Estão vendo minha tela? Tá. Sim. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, quando a gente vai falar sobre presbiopia, a gente sabe que uma parte do público pode ser de colegas que estão iniciando na oftalmologia, na refração, bem como de colegas que já têm uma certa experiência. Para quem está começando, talvez a gente consiga passar algumas informações novas. E para quem já tem uma certa experiência, talvez revisar alguns conceitos ou, eventualmente, condutas um pouquinho diferentes, né? Esse é o meu conflito de interesse. Bom, presbiopia, a gente sabe, mas é sempre bom enfatizar, não é uma metropia, ela é uma redução fisiológica da amplitude de acomodação em que a gente vai afastando o nosso ponto próximo. Classicamente, ela começa ao redor dos 40 anos, mas a gente sabe que tem uma influência em relação à proximidade da linha do Equador e também da temperatura. Isso quer dizer o seguinte, em locais mais próximos da linha do Equador, a presbiopia se manifesta um pouco mais precoce. E naqueles um pouco mais afastados, ela se manifesta mais tardiamente. Existe um conceito chamado de reserva acomodativa, em que a gente considera a amplitude de acomodação, que nós vamos falar a seguir, e que eu tenho uma amplitude de acomodação e existe um conceito de que eu tenho que deixar metade dessa amplitude para que eu possa exercer minha atividade de perto com conforto. Tá? Isso é importante
porque a gente pode usar isso na hora de prescrever. E o quadro clínico é, basicamente, baixa de acuidade visual para perto, tendência a afastar os objetos, isso principalmente em ambientes com carência de luz. Tá? Quem não é presbítero ainda, se Deus quiser, vai ficar e vai começar a perceber quais são as dificuldades. Então, aqui a gente vê uma tabela com a idade, acomodação e ponto próximo. Então, a gente vê que quanto menor a idade, maior a amplitude de acomodação, e mais próximo é o ponto próximo. Então, com o passar dos anos, a amplitude vai diminuindo, o ponto próximo vai se afastando, e isso também, obviamente, é bastante importante no paciente presbítero. Existem maneiras de se medir a amplitude de acomodação, existem 3, 4 estratégias para se medir a amplitude de acomodação, mas isso nem sempre é possível, mas a gente pode estimar a amplitude de acomodação. Existem algumas formulinhas como essa que vocês estão vendo, em que a gente tem uma estimativa da amplitude máxima, mínima e média. A média talvez seja mais interessante. Como é que eu faço? Eu vou pegar 15 e vou tirar de 15 dioptrias 0,3 vezes a idade em anos. Então, por exemplo, um paciente com 50 anos, 15 menos 0,3 vezes 50, esse paciente vai ter uma amplitude de acomodação de 3,5 dioptrias. Então, mesmo que eu não possa, ou não tenha tempo, ou não saiba exatamente calcular a amplitude de acomodação, eu posso estimar a amplitude de acomodação. E quais são os fatores que podem influenciar no aparecimento da presbiopia ou até na prescrição que vai ser feita? Obviamente, que é a amplitude de acomodação, isso é uma característica individual, né? E aquilo que eu disse, a gente tem, além de ser uma variação individual, aquele conceito da reserva acomodativa para que a gente possa exercer a atividade de perto com conforto. A ametropia também tem influência. Então, se o paciente é hipermétrico, ele tende a acomodar um pouco mais com óculos. Se ele é um paciente míope, ele tende a acomodar um pouco menos com o óculos. A magnitude, obviamente, também é importante. Se o paciente usa uma correção total ou parcial, se ele usa lente de contato ou óculos, porque o esforço acomodativo vai ser diferente se ele está usando lente de contato ou óculos. Então, por exemplo, um paciente míope que passa do óculos para a lente de contato, devido ao efeito prismático da borda das lentes, ele vai fazer um menor esforço acomodativo. O paciente hipermétrope, também pelo efeito prismático, ele vai perceber os objetos um pouco mais próximos e vai ter que fazer um esforço acomodativo maior. Obviamente, hoje em dia, a gente tem que ter noção da distância de trabalho, da estatura, quer dizer, uma pessoa de 1,80 m tem o braço maior do que uma pessoa de 1,60 m e vai ler numa distância maior. Qual é a característica do trabalho, das atividades de lazer desse paciente? Então, é fundamental perder uns minutinhos para saber mais detalhes sobre isso. A gente sabe que a iluminação vai facilitar, porque a miose vai aumentar a profundidade de foco e a gente consegue perceber uma melhora. Um cuidado a mais em relação àqueles pacientes que têm forias e que uma adição inadequada pode até piorar os sintomas das forias. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Vamos explicar para o nosso paciente que ele agora tem duas refrações diferentes, uma para longe e uma para perto, e que a gente vai pegar a refração de longe e adicionar um valor de grau positivo, e esse vai ser a diferença entre a correção de longe e a correção de perto. Como eu disse, o ideal seria medir a amplitude de acomodação, a distância de trabalho, porque aí, sabendo a distância de trabalho, a gente vai saber qual é o esforço acomodativo que esse paciente precisa nessa distância. Então, a adição, salvo algumas exceções, é sempre binocular, começa com 0,75, e a gente tem que tomar cuidado com a idade, o tipo de ametropia, profissão e as variações individuais para a gente não prescrever uma adição menor ou maior daquilo que o paciente precisa. Então, vamos tentar ver como é que a gente pode determinar a adição através da amplitude de acomodação.
Então, eu posso medir a amplitude de acomodação, eu posso estimar a amplitude de acomodação, e aquele valor que eu encontrei, eu vou deixar metade em reserva. Aí, a gente vai ver qual é a acomodação necessária para aquela atividade naquela distância. Então, vamos supor que o nosso paciente tem um trabalho a 40 centímetros, existe uma fórmula que, em dioptrias, é igual a 1 sobre a distância focal. Então, se eu dividir 1 metro, 100 centímetros, por 40 centímetros, que é a distância de trabalho, eu vou precisar de 2,5 dioptrias. Então, a gente sabe que esse paciente precisa de 2,5 dioptrias para exercer aquela atividade. Aí, a gente vai subtrair desse valor a metade da reserva acomodativa que a gente comentou antes, tá? E aí, o que sobrar vai ser a adição a ser utilizada. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que um paciente tenha uma amplitude de acomodação de 2 dioptrias e que ele trabalhe a 40 centímetros. Como é que a gente vai estimar qual é a adição? Então, lembra que eu preciso, para trabalhar a 40 centímetros, de 2,5 dioptrias. Eu vou lembrar também que eu tenho 1 dioptria de reserva de acomodação, tá? Então, eu tiro 2,5 menos 1 da reserva acomodativa, eu vou precisar de uma adição de 1,5. Então, dessa maneira, eu consigo fazer a determinação da adição de uma forma mais elaborada. Existem várias tabelas que relacionam idade e amplitude de acomodação. A tabela de Donders é uma das mais conhecidas, e elas servem como uma referência. Então, a gente vê aqui nessa tabela vermelha, quer dizer, as faixas etárias, quanto que é estimada de capacidade acomodativa nessa idade e quanto que é uma estimativa da adição para uma atividade a 40 centímetros. Tá? E aí, aqui, por exemplo, também uma outra tabelinha, né? E aí o que a gente costuma dizer, quanto mais experiente for o oftalmologista menores vão ser as adições prescritas, né? Lembrar que a adição deve ser igual nos 2 olhos, pelo menos nos casos normais. Mas qual é o problema de eu prescrever uma adição maior do que o paciente precisa? Em relação ao paciente que vai usar multifocal, vocês vão ver mais para frente, quando eu mostrar algumas outras figuras, que quanto maior a adição, maior vai ser as zonas de astigmatismo irregular, ou seja, de aberração na periferia, nas laterais da lente. Então, quanto maior a adição, pior vai ser a transição do corredor de longe para perto. Então, vamos imaginar um paciente que tem um ponto próximo de acomodação de 33 centímetros, que tem uma amplitude de acomodação de 3 dioptrias. Então, vamos supor que esse paciente, eu vou prescrever uma adição de 1 dioptria. Então, ele vai ter 3 que ele tem de amplitude de acomodação, mais 1 do óculos. Então, se ele acomodar 3 dioptrias e usar 1 dioptria do óculos, ele vai conseguir ler a uma distância de 25 centímetros. Por quê? Por causa daquela conta que a gente fez, D igual a 1 sobre F. Se ele relaxar totalmente a sua acomodação e usar só 1 grau na lente de adição, ele consegue enxergar a 1 metro. Então, ele consegue enxergar de 25 centímetros a 1 metro, ou seja, ele tem um alcance de leitura de 25 centímetros a 1 metro. Tá? Se eu, por acaso, achar que esse paciente é mais velho do que, na verdade, ele é, ou se um paciente, eventualmente, é calvo, com cabelo branco, eu vou exagerar. Obviamente, aqui eu exagerei até para efeitos didáticos. Eu prescrevi 2,5 dioptrias de adição. Então, como é que vai ficar o alcance dele de leitura? Se ele usar as 3 dioptrias do óculos, perdão, da amplitude de acomodação que ele tem, mais as 2,5 dioptrias do óculos, ele vai conseguir ler a 18 centímetros. Mas se ele não conseguir usar nada, se ele não usar a sua acomodação, só usar os 2,5 do óculos, ele consegue ver a 40 centímetros.
Ou seja, ele consegue ver de 18 centímetros a 40 centímetros, que é muito diferente em relação ao que poderia se ele tivesse usado uma adição mais adequada. Bom, quando é que a gente pensa em corrigir um paciente prestes? Se o paciente é métrope, que tem queixas para perto, que a ponto de comprometer suas atividades diárias. Por que comprometer? Porque às vezes o paciente percebe que mudou, procura a gente no consultório, mas ainda tem uma boa visão e consegue fazer tudo o que ele precisa. Então, a gente pode ir acompanhando um pouquinho mais. Mas quando ele começa a ter esse comprometimento, aí não tem jeito. E o paciente que já é amétrope, está corrigido de forma adequada e tem as mesmas queixas de comprometimento da atividade para perto no dia a dia. E aí, uma coisa que a gente sempre lembra, cuidado com os hipermétropes hipocorrigidos ou os míopes hipercorrigidos. O que é isso? É aquele paciente que chega no consultório com 39 anos usando o multifocal. Uma boa chance dele ser ou um hipermétrope hipocorrigido ou um míope hipercorrigido, o que obriga a gente a usar uma adição maior e, eventualmente, dizer para esse paciente que ele precisa usar um multifocal e, na verdade, às vezes, é só corrigir a metropia de forma correta que esse paciente vai ter uma boa visão. Então, a gente tem que conversar um pouquinho com o paciente, saber quais são as suas necessidades visuais no dia a dia, que tipo de atividade, como é que é o seu trabalho. Eu sempre pergunto qual é o tipo de tela que o paciente usa, porque hoje todo mundo, em algum momento, usa tela. Tem pacientes que usam múltiplas telas, tem pacientes que usam computador de mesa, tem pacientes que usam laptop, tem pacientes que usam tablets, tem pacientes que usam celular e tem pacientes que usam todas. Cada uma dessas atividades, ela tem distâncias e inclinações diferentes. Precisa ver se esse paciente já usava óculos, se ele usava, por exemplo, um óculos de perto e não gosta de usar um óculos só para perto, ou se ele tem necessidade de alternar o longe e o perto, enfim, quais são as expectativas do paciente. E lembrar que hoje a gente está, como já foi falado aí pelo Mauri, numa época digital, né? Então, vocês veem o quanto essa vida digital compromete o nosso dia a dia. Vocês vejam aqui embaixo no centro, eu, na verdade, não sei onde é isso, mas tem uma parte da calçada em que a pessoa usa o celular e uma outra parte da calçada em que a pessoa é proibida de usar o celular, para evitar aqueles encontrões, porque as pessoas usam o celular de cabeça para baixo, sem olhar, com a cabeça para baixo, sem olhar para frente. Então, isso hoje é uma realidade. Então, você vê que a maioria dos pacientes usa computador aí várias horas por dia, em alguns casos 8, 10 horas por dia, e no minuto que tem disponível, acabam usando o celular. Então, realmente é uma sobrecarga das atividades de perto. Então, como é que a gente vai corrigir? A gente tem um óculos só para perto, lentes bifocais ou trifocais, que hoje praticamente não se usa, só a reposição em alguns casos, as lentes progressivas multifocais e as lentes ocupacionais. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Mas o importante, como eu disse antes, é que a refração seja bem feita para a gente evitar esses casos de hipercorreção e hipocorreção e aí acabar exagerando na adição. Quer dizer, se o paciente tem uma hipermetropia de 3, eu fiz o exame sem tomar cuidado e achei que ele tem uma hipermetropia de 1, eu vou acabar precisando de uma adição e, na verdade, é um paciente que está corrigido de forma inadequada, assim como um míope que vem sendo hipercorrigido há muito tempo e, quando chega na presbiopia, ele começa a ter sintomas de baixa de acuidade visual para perto, porque ele está hipercorrigido. Bom, em relação às opções, né? Quer dizer, as lentes para perto têm um alto índice de rejeição. Tem pacientes que abominam usar o óculos só para perto, ele tem uma distância mais próxima, às vezes o paciente com ele tem dificuldades a meia distância ou para longe. As lentes bifocais e trifocais têm uma rejeição bastante grande e hoje são muito pouco usadas. E as progressivas multifocais, elas são muito dependentes de terem uma indicação apropriada, porque se você, por exemplo, prescrever um multifocal para um paciente que usa um computador desktop, ele vai ter que inclinar a cabeça para usar a meia distância para ler no computador. Ele também não vai gostar muito.
E os pacientes sempre têm um parente, um amigo, um tio, não sei quem, que já fez um multifocal e não se adaptou, ou acha o multifocal muito caro, e a gente tem que explicar como é que isso funciona. E as lentes ocupacionais, que são lentes bastante interessantes e têm uma indicação específica para aqueles pacientes que têm necessidades de perto e meia distância. Aqui, por exemplo, o meu fisioterapeuta, que estava com dificuldade para ler a partitura, então, ele, não satisfeito, ele trouxe o suporte da partitura, trouxe a partitura, colocou na distância que ele usa, vocês vejam que ele está com armação de prova, e eu ajustei a refração dele para essa distância que ele precisa. Ele queria, inclusive, trazer o violoncelo que ele toca, mas, obviamente, eu disse que não precisava. Então, os monofocais, como eu disse, tem muita gente que não quer saber porque ele, obviamente, ele dá uma ideia da idade da pessoa, né? Apesar de ter uma qualidade de imagem muito boa, o melhor campo de visão é com a lente monofocal, mas tem muitos pacientes que realmente não gostam. Agora, em pacientes anisométricos ou com altas ametropias, isso pode ser revisto. E as lentes progressivas? Presbíteros que tenham que alternar várias distâncias em que ele tem atividades. Então, pacientes que tenham necessidades para perto, longe e intermediário. Obviamente, a gente tem que lembrar que existem algumas profissões que precisam de um campo maior, como arquitetos, costureiros, projetistas, desenhistas. Então, isso tem que tomar cuidado para explicar bem, conversar com o paciente, para ver se isso não vai interferir na atividade. E, eventualmente, pacientes muito idosos, às vezes se recomenda que não se use, não se comece a usar, dependendo da situação, essas lentes multifocais. Então, a vantagem das lentes progressivas é justamente ser uma solução mais completa, em que o paciente pode ter visão de perto, longe e meia distância. Hoje a gente sabe que existem várias situações em que a gente alterna muito o longe e o perto. Então, por exemplo, o paciente presbítero vai assistir uma apresentação, uma aula. Ele quer olhar no slide e quer anotar alguma coisa. Ele vai alternar do longe para o perto. O paciente é professor, tem que olhar para a sala, ver os alunos e tem que olhar no caderno, no livro. Ou simplesmente uma coisa que não é adequada, mas se faz, que é você dirigir olhando o Waze. Então, se o paciente tiver que colocar o óculos para perto, toda vez que ele for olhar o Waze, ele vai acabar tendo mais dificuldade. Então, a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, nessas atividades profissionais que precisam de um campo maior, no computador de mesa, porque senão o paciente ele tem que ficar posicionado acima da altura da tela, e com isso ele consegue usar a zona intermediária para ler a tela, né? Existem situações peculiares, como pilotos de aeronaves que têm instrumentos em cima. Esse, na verdade, deveria usar uma lente multifocal invertida, né, de cabeça para baixo, mas são coisas, às vezes, de difícil solução. Esse é o desenho de uma lente, clássico de uma lente progressiva multifocal. Então, aqui a gente tem uma zona de longe, uma zona que é um corredor com distância intermediária e uma zona de perto. E vocês vejam que tem uma zona de marginal de astigmatismo e aberração. E como vocês veem aqui, com a adição de 1, ele tem uma largura de corredor maior do que uma adição de 2, que também tem um corredor maior quando a adição é de 3, ou seja, vai havendo um estreitamento do corredor. E aqui, como a gente deve ter a montagem do óculos, né, com a cruz de montagem sobre a pupila, a região de perto normalmente é deslocada 2,5 milímetros nasal, 8 milímetros para baixo. Essa deve ser a montagem clássica desses óculos. Aqui, mais uma vez, montando e levando também em consideração a distância vértice e o ângulo pantoscópico, que são bastante importantes. Às vezes, o que está incomodando o paciente é só ajustar a distância ou o ângulo pantoscópico e as queixas melhoram. Uma coisa que é bastante importante é
aos poucos, ir se habituando a conferir os óculos multifocais. Então, a gente vai ter... cada fabricante tem vários modelos, vários tipos de lente, e tem um gabarito para cada um desses tipos de lente, tá? Então, a gente vai colocar a lente sobre esse gabarito, a gente vai marcar um ponto aqui em que a gente vê a marca da lente, aqui tem um Ezinho de Essilor, esse 2,0 é a adição de 2, aí eu marco esses 2 pontos, coloco sobre o gabarito, e aí eu vou ter aonde está a região de perto, consigo marcar, fazer esse círculo aqui, e onde está a zona de perto. Aí eu consigo colocar o óculos com essas marcações no olho do paciente para ver se essas marcas estão caindo onde elas deveriam cair, tá? Então, a gente tampa um olho, pede para o paciente olhar no nosso olho aberto, ele tampa o outro olho, porque senão a gente tem a paralaxe, e aí a gente consegue saber se a montagem está adequada ou não, tá? Existem várias situações em que a montagem é inadequada, então vocês veem, aqui em cima, cortaram uma parte do segmento de perto. Aqui os segmentos de perto estão em alturas diferentes. Aqui a região a cruz de montagem está acima da pupila, aqui num dos lados a cruz de montagem está temporal à pupila, aqui as lentes estão também fora de posição. Aqui, a cruz de montagem, além de estar elevada, as lentes estão inclinadas. Então, são várias as situações em que o paciente vai ter dificuldade e a gente consegue descobrir isso fazendo o uso desses gabaritos e vendo como é que está a montagem das lentes. Quando a gente conversa com as pessoas que lidam com os pacientes insatisfeitos com lentes progressivas, a gente chega a uma estimativa que 60% a 70% tem a ver com erros técnicos. Centralização, montagem, medidas erradas. 30%, que é bastante, tem a ver com a nossa atividade, que tem a ver com a prescrição, e as outras são alterações fisiológicas e psicológicas. Ou seja, a maioria dos pacientes tem algum problema técnico, mas é óbvio que a gente sempre precisa rever a nossa prescrição. E temos também as lentes ocupacionais, né? Então, como eu havia dito, um paciente que não é usuário de correção, por exemplo, e precisa de um óculos que dê uma visão de perto e meia distância adequadas, tá? Um presbiterémétrope, que também precise de uma atividade de perto e meia distância, muitas vezes ele pode ser o segundo óculos para um usuário de multifocal. E qual é a grande vantagem? Como ele só tem um campo para meia distância e um campo para perto, ele amplia o alcance da correção quando comparado com o óculos só para perto e aumenta bastante o campo intermediário e o campo de perto. Então, eles possuem uma área lateral de visão de perto 3 vezes maior do que um óculos para perto, perdão, do que um óculos de lentes multifocais, e 15 vezes maior na região intermediária, ou seja, um grande aumento tanto na área de perto como na área de meia distância, tá? Então, pessoas que trabalham numa mesa, que tem várias distâncias, às vezes trabalha com 2 computadores com distâncias diferentes, então é uma lente bastante interessante. E essas lentes, antigamente, a gente tinha lentes que eram pré-calculadas, que a gente até chamava de lentes regressivas. Então, se calculava o grau de perto e se fazia uma redução no segmento de meia distância de valores pré-determinados, né? Então, por exemplo, 0,8 e 1,3, 0,75 e 1,25, que era a diferença entre o segmento de perto e o segmento para meia distância. Depois vieram as lentes freeformes, em que a progressão da curva interna vai ser calculada a partir do grau de perto, do tipo da idade do paciente, enfim. E a gente consegue uma personalização maior. Então, por exemplo, as lentes Interview, que foram as primeiras que foram lançadas, elas tinham uma regressão de 0,8 a 1,3 em relação ao grau de perto.
Então, o grau de perto, aí, em relação ao grau de perto, você podia reduzir 0,8 ou 1,3 para chegar no grau da meia distância. Hoje, as lentes mais modernas, a gente tem, por exemplo, a Varilux Digitime. Aqui no Brasil, a gente tem a Near e a Mid. Então, a gente consegue ver qual é o alcance de cada uma delas e ver qual delas é a mais adequada para esse paciente. Então, eu tenho a Near, um alcance de até 80 centímetros, a Mid, um alcance de 1 metro, e essa que a gente não tem, que é a Room, que tem um alcance até 2,20 metros, tá? Então, como é que a gente escolhe a melhor opção para esse paciente? Obviamente, como eu disse, particularidades do paciente, da sua idade, das suas atividades, da sua refração. Qual vai ser a finalidade de uso do óculos? Quer dizer, as suas atividades de trabalho, lazer, uso de telas, qual o tipo de tela, qual a intensidade. E, para nós, às vezes, é difícil saber qual é o impacto que essas novas tecnologias vão causar no resultado final. Mas a gente acaba explicando para o paciente as diferenças entre as lentes e, eventualmente, o paciente acaba resolvendo fazer uma tela, uma lente com essas novas tecnologias que a gente vem apresentando. E vocês veem que cada vez mais as lentes estão mais personalizadas e com uma série de tecnologias que facilitam a adaptação, que diminuem o tempo em que o paciente se acostuma com as lentes, a gente sabe que quanto mais tecnologia envolvida, maiores são os benefícios para o paciente. Então, o sucesso na prescrição do Presto começa com uma boa refração, a indicação correta do tipo de correção, uma lente de boa qualidade, um serviço do óptico de boa qualidade, e quando isso não funcionar, saber detectar quais são as causas desse insucesso e ajudar esse paciente a corrigir. Então, a gente sabe que os fabricantes, por exemplo, a Essilor tem uma garantia para essas lentes, né? Quer dizer, normalmente a ótica ajuda o médico a encontrar qual é a dificuldade, qual é o motivo do insucesso. O próprio médico pode descobrir isso e, quando não se consegue, o fabricante se disponibiliza a ajudar, a trocar ou até fazer um upgrade das lentes. Então, era isso que eu tinha para dizer e agora estou à disposição caso alguém tenha algum comentário ou alguma dúvida. Muito obrigado. Boa noite, agradecer que a aula foi muito rica, né? Muito boa. E vamos deixar, né, Molinari, o chat aberto para quem quiser mandar as dúvidas, né? Que a gente vai perguntar ao vivo. Mas eu tenho um relato assim, o meu pai tinha uma dificuldade enorme, sabe, Mauri, com o multifocal. E ele fez o da geração anterior e está super satisfeito. Isso já tem mais de ano. E ele é engenheiro, baixo míope, sexo masculino. É um perfil psicológico, em teoria, mais exigente, né? E deu muito certo, sabe? Então, a gente realmente... A qualidade da lente é um ponto, né, muito importante. E eu queria ver com o doutor César, assim, tipo de armação, você dá alguma indicação? Como que você faz, assim, alguma dica para as armações? Assim, o paciente normalmente tem dúvida em relação ao tamanho da armação, se é muito grande, muito pequena. É óbvio que, se ela for muito pequena, corre-se o risco do segmento para perto ficar meio curto, né? Meio prejudicado. Se ela for muito grande, se o paciente tiver uma metropia maior, a lente pode ficar mais pesada, ou com as bordas maiores. Assim, a gente dá uma conversada, porque, na verdade, o problema da armação é o seguinte: teoricamente, o que seria adequado? Seria adequado o paciente chegar na ótica, mostrar a prescrição, baseado na prescrição, alguém na ótica, o ótico de preferência, sugerir uma armação que seria compatível com aquela ametropia. Só que, na verdade, o que acontece é o contrário. O paciente vai viajar, ou vai, sei lá, na 25 de março, compra um monte de armação e quer que faça a lente naquela armação, independente de aquela armação ser ou não ser adequada para aquele tipo de lente. Então, eu dou uma explicada geral, não entro assim tanto no detalhe, explico da importância da distância vértice, do ângulo pantoscópico, mas assim, sem entrar em muito mais detalhes. E sobre, assim, colocar indicação de algumas marcas na receita, qual que é a sua opinião?
O que eu faço normalmente, eu coloco o nome de 4 fabricantes. Então, eu faço a prescrição e coloco, entre parênteses, sugiro, e dou o nome de 4 fabricantes. E explico para o paciente que são lentes de boa qualidade, que a gente vai ter um respaldo caso alguma coisa não funcione, mas fica como sugestão para que o paciente... porque às vezes ele vai numa ótica que trabalha mais com um fabricante, numa outra trabalha mais com outro, então, e fica como sugestão, nada impede a ele de fazer uma outra lente, né? Mas a gente sabe que as marcas próprias, primeiro que tem marcas próprias que são de fundo de quintal, que não tem garantia nenhuma, depois tem marcas próprias de grandes redes, que a gente nem sabe que lente que é, então por isso que eu sugiro e explico para eles que interessante tentar fazer de um fabricante mais tradicional no mercado. Eu comento, às vezes, assim, com o secretário, né, e até com residentes, assim, que a gente, quando o paciente chega reclamando que não se adaptou bem aos óculos, a gente colocar esse paciente rapidamente para dentro do consultório, não é, César? Sim, Porque o esse que se diz paciente é que o paciente está insatisfeito, te né? dando, o paciente está te dando uma outra oportunidade para você resolver o problema, porque nós somos o elo mais frágil. Ou Sim, seja, a primeira coisa, às vezes até a própria ótica. E acho que esse médico aí errou, o senhor não quer sim. procurar o doutor ali e tal. Então, é uma oportunidade de você conseguir melhorar a qualidade do seu paciente e, com isso, não perder o paciente, né? Então, você tem que conversar com o paciente, explicar, pedir para o paciente explicar qual é a dificuldade, se possível, marcar a lente, colocar no rosto do paciente e, obviamente, refazer o exame de refração, ou às vezes ver se você não prescreveu alguma coisa errada, às vezes a gente troca um sinal, troca um eixo, né? Quer dizer, ver se o Sim. teu exame está correto, se a prescrição que você fez está correta, e, eventualmente, encaminhar alguma solução para o paciente. É porque eu vejo, às vezes, o paciente insatisfeito, às vezes ele está vindo até de outro colega, né? E ele não foi atendido por ele na reclamação dele. Isso é um erro. A gente Sim, tem que dar essa assistência rápida, né? Retorno rápido para que você consiga. E eu tenho, como a gente atende muito, todo mundo que atende muito, você vai ter mais dúvidas, lógico. Então eu rapidamente eu estou recebendo e vou, refaço isso aí e mando um relatório. E olha, raramente a gente tem problema, sabe? O pessoal da ótica resolve muito bem e essa relação que você falou aí é essencial, né? É uma tríade, né? Todos os três podem falhar, tanto a gente quanto o próprio paciente, às vezes, e a própria ótica. Isso pode acontecer. Mas não ficar esse jogo de culpa, né? Que isso lógico. realmente piora, o paciente fica insatisfeito. Então, e há aquilo que você falou ali, o psicológico, né? 10% é uma pessoa que não quer usar óculos, né? Porque a É pessoa chega e complicado fala, às vezes. eu não posso usar multifocal, eu usei multifocal, não me dei bem. Aí você explica que a maioria das vezes é alguma coisa técnica que não estava adequado. E aí, obviamente, fica a critério do paciente fazer de novo ou não, mas você explica que boa chance de o óculos ter algum problema técnico que deixa o óculos inadequado para o paciente, né? Eu tenho uma perguntinha que eu ouço muito dos pacientes, você também já deve ter ouvido, acho que todos nós, é assim, doutor, mas século XXI, medicina tão avançada, agora a gente pode falar que estão fazendo até transplante de olho, né? Como já lá em Nova York, mas assim, em resumo, e vocês, né? Quer dizer, a medicina não resolve o problema da presbiopia. Como é que é isso, né? O que normalmente você tem a dizer, César, você que tem experiência Não aí? tem cura para gripe, não tem cura para diabetes, você tem controle, não tem cura para pressão alta, quer dizer, é mais uma coisa e que, como tem muitas variáveis, é muito difícil estabelecer
Agora foi aprovado mais um colírio nos Estados Unidos à base de pilocarpina para presbiopia. Quer dizer, se vai funcionar ou não, a gente não sabe, né? Mas eu sempre ofereço para o paciente que está muito insatisfeito lente de contato. Não sou muito favorável a fazer extração de cristalino transparente para poder colocar lente multifocal, porque tem gente que faz a partir dos 40 anos. Quer dizer, eu não sou muito favorável, eu acho muito agressivo, né? Tem Sim, paciente que acha que operou, que fez uma refrativa e fez uma faco, né? O paciente sim, nem sabe exatamente o que foi, mas não tem muita solução. Aí eu explico, ó, tem várias doenças que não tem cura, né? sim. Por E essa isso é questão uma do situação colírio comum. de pilocarpina, doutor César, qual que é a sua visão sobre ele? Eu nunca tive experiência com ele, né? Mas a gente sabe que existem algumas complicações próprias da pilocarpina, eh, e aí temos que ver na literatura como é que são os relatos. Teoricamente, poderia funcionar, mas precisa ver na prática se funciona mesmo. Pelo que eu senti, o primeiro que saiu não teve, assim, uma grande repercussão, né? E esse também não sei quando vai chegar, no Brasil. Então, vamos ver quando chegar, né? É que o receio era esse efeito colateral mesmo, né, da pilocarpina. É, também acho. É que as doses são menores, né? Isso, Do que se exato. usava para glaucoma, né? Acho que é 0,4%, alguma coisa assim. Mas realmente precisamos ver os estudos para ver se a gente se sente à vontade para prescrever, né? E as lentes de contato que você falou, mas é lógico que não é um objeto de discussão agora, mas você tem preferência, porque eles comentam que a multifocal para longe, eles perdem um pouco a visão, né? No caso do hipermetro, principalmente. Você tem alguma preferência, assim, ou Olha, depende de cada o paciente? que eu mais uso é o que eu uso. É monovisão modificada. Uma lente para longe e uma lente multifocal. É o que eu consigo nos melhores resultados. É óbvio que tem gente que fica 8 horas por dia no computador, às vezes eu uso duas multifocais, ou se a visão para perto não fica boa dessa maneira, mas assim, esses pacientes a gente tem uma oportunidade grande de personalizar, né? Você vê qual é a necessidade, você pode usar uma multifocal e uma outra só para perto, dependendo da necessidade do paciente, né? Sim. Monovisão eu não faço mais. Se eu faço monovisão, em geral é quando o paciente é astigmata e a gente não tem muitas outras opções, e até a mocinha da ótica faz monovisão. Então, eu quando faço monovisão, eu faço com lente multifocal. E funciona bem também. Ah, você faz monovisão só um dos Então, olhos, né? o paciente tem hemétropre para longe. Em vez de colocar, sei lá, uma lente de mais um e meio num olho, eu coloco nesse olho uma lente multifocal. Você Entendi. valoriza um pouco mais o seu trabalho e, na verdade, você tem, Ganhos teoricamente, uma também. amplitude, um alcance de leitura maior com uma lente multifocal. Muito bom. E sobre as adições, doutor César, com esse mundo mais intermediário, né, qual que tem sido assim, a sua prática? Em relação à adição, Isso, isso. tá? É, é assim, tomar um pouco mais de cuidado para quais são as atividades, as necessidades do paciente, para nem colocar adição de menos nem adição de mais. Vocês viram as consequências tanto para lentes progressivas como para lentes monofocais. Então tem que conversar com o paciente, sentir qual é. Porque tem paciente que fala assim, eu só quero óculos para perto. Não, mas você não quer? Não, eu só quero para perto. Você prescreve o óculos de Acabou. perto. E tem pacientes que ouvem mais você explica as diferenças, e às vezes eu prescrevo lentes ocupacionais ou lentes multifocais, e deixo a critério do paciente. Existe uma confusão entre multifocal, progressiva, trifocal, né? Ah, Essa confusão. toda lente que tem mais de um foco é multifocal.
Então, o correto talvez seja chamar de multifocal progressiva. Progressiva, ótimo. Progressiva multifocal, enfim. Sim. Na verdade, é a mesma coisa. Todo mundo vai Aham. entender se é progressiva ou se é multifocal, vai ter a mesma ideia, né? Mas talvez o mais correto seja progressiva multifocal, ou multifocal progressiva, enfim. E assim, e refrativa, nesses casos, a laser, qual que é a sua percepção? Mas para que tipo de caso? Eu estou falando assim para os presbitas, porque tem agora, né, chegando essa tecnologia do Presbyond. Assim, eu só tomo cuidado quando eu já vou fazer a refrativa, e o paciente é presbita ou pré-presbita, de hipocorrigir um olho ou hipercorrigir um olho, mas eu não faço normalmente se eu pegar um paciente presbita, falar que você vai corrigir a visão de perto, você vai ter que fazer ou usar uma tecnologia como essa, ou fazer uma hipercorreção num dos olhos, né? E a gente sabe que a refrativa em pacientes hipermétropes, qualquer descentração, qualquer coisa errada, você pode causar aí um estrago grande. A gente sabe também que a duração do efeito da cirurgia, nesses casos, tende a ser menor. Então, assim, eu não estimulo muito, eu falo para o paciente, ó, eu, no seu caso, faria, acho que dá para usar lente de contato, é reversível, é adaptada a cada mudança de grau, e se no futuro não der, eventualmente se pensa num procedimento. Mas não é um procedimento que eu estimulo. Ó, o paciente quer operar a presbiopia, eu sou um pouco mais cauteloso. Muito bem. Quem mais? A Acho que a turma Luciene tá... levantou a mão, Molinari. Levantou ou não vi? Levantou agora. Mas eu acho que ela vai ter que mandar Então. a pergunta pelo chat, viu, Luciene? Porque o microfone está desabilitado. A Luciene Fernandes. Será No que chat que a ela... gente consegue fazer a pergunta para ela. Vamos ver se eu falo aqui com ela, mas... É que ela levantou a mão agora. Se não... Não sei se ela vai ver o celular, né? Então, Luciene, se estiver nos ouvindo aí, pode mandar a pergunta aqui no chat, por favor. Oi. Você quer fazer uma pergunta? Eu estava escrevendo. Ah, desculpe. Ela está escrevendo. Espera aí. Tá ouvindo? Eu queria cumprimentar a SMO, ao César, e a Esplon, né, pelas apresentações excelentes, foram muito enriquecedoras. Eu queria saber do César, num presp inicial, o paciente tinha uma adição de 0,75, por exemplo. Nós sabemos que tem as lentes funcionais. Qual que é a opção deles? Fazer uma prescrição de uma lente funcional ou ele já prescreveria uma lente progressiva? Não, aí depende Ouviu? da necessidade do paciente. Molinari. Todas elas Ouviu, podem... César? Ouviu, né? Tá Ouviu, bom. ouviu. Ouviu. Isso tudo vai depender das necessidades do paciente. Como eu disse, tem paciente que não quer saber de lente monofocal, tem paciente que não quer saber de lente multifocal. Então, você tem que avaliar o tipo de trabalho, as distâncias de trabalho, vai ter pacientes que você vai prescrever só o óculos para perto, vai ter pacientes que você vai prescrever o óculos ocupacional, ou você vai ter pacientes que você vai prescrever a lente progressiva. Ou, às vezes, você fala para o paciente, ó, você quer? Usa primeiro o óculos monofocal, depois você vai ver quais são as limitações ou as coisas que você não gostou, e a gente vê qual outro tipo de lente seria mais adequado, né? Então, não tem uma regra, é muito em função
das atividades do paciente, mas nesse paciente, pelo que eu entendi, um paciente emétrope, com adição de 0,75, é isso? É isso mesmo, o presbítero Isso. jovem aí. Presbítero jovem é uma tirada boa, né? Mas, enfim. Não, os pacientes hoje ficam presbíteros mais jovens, não em idade, mas em termos de produção e atividade. Então, eles realmente ficam mais incomodados com a presbiopia. Mas, assim, não é comum prescrever uma lente ocupacional como primeira opção, a não ser que o paciente tenha atividades muito específicas. Então, se ele tem muita alternância de longe e perto, talvez um multifocal. Se ele só tem um probleminha para perto e não tem grandes dificuldades, provavelmente com óculos de perto ele ainda consegue ver a meia distância por causa da acomodação. Então, não tem uma regra, mas tem que basicamente saber as necessidades do paciente para ver qual que seria o melhor. Tem mais alguma dúvida aí da plateia? Se tiver, pode mandar no chat aqui para a gente. Alguma outra consideração aí, Molinari? Eu acho que não, acho que foi, quer dizer, as dúvidas agora eu acho que a gente tem que estudar, né? Com Vamos aos certeza. livros, né, César? Mas Amaury e Porque César, nós alguma outra perguntamos consideração tudo, né, Amaury? final de Não, só Querem vocês? fazer agradecer novamente a oportunidade, espero que tenha sido produtivo aí para quem assistiu e estamos à disposição. Eu devo estar também aí no São Geraldo, então a gente ótimo. vai ter oportunidade aí para conversar. Então nós vamos tomar um café com pão de Opa, queijo, boa, combinado. né? Obrigado. Amaury, muito obrigado, obrigado, César, Breno e Reinaldo, Associação Médica, todos, né? Agradecer novamente e reforçar, né, Breno, que nós temos, amanhã eles já baixam, a gente sobe para o site, né? E para o E YouTube, você né? pode ter no YouTube. Aí o César Lipner e o Amaury vão ficar famosos a partir de depois da manhã. Isso aí, doutor. Mas no Obrigado. mais agradecer Mais do que mesmo, já viu? Foi são, muito mais bom. do que já são, né? Muito Obrigado, obrigado gente. a Obrigado, todos Obrigado. Breno. aí. Até a Obrigado, boa próxima. Boa noite, noite. até uma Sucesso para próxima. todos. Tchau, Cuidem. tchau, boa noite. Obrigado. Um Então, abraço. até o São Geraldo. Até. Obrigado.